direto de São Jorge, para o canal das 12, Deodato Brasil. Tudo através das histórias de pessoas que fazem parte da memória da nossa terra. 172 anos são vidas, são gerações, são histórias, são memórias. São homens e mulheres que ao longo dos tempos deram o seu trabalho, o seu talento e a sua dedicação para manter viva esta instituição. É também por isso que o desfile de hoje tem um significado especial, porque a memória não deve ficar apenas nos livros ou nas fotografias. A memória deve ser contada, deve ser partilhada e deve continuar viva. E hoje queremos contar uma história através de 7 carros alegóricos, 7 momentos, 7 imagens, mas acima de tudo uma vida que atravessou tempos difíceis e que deixou uma marca que ainda hoje merece ser conhecida e recordada. Uma mulher que foi professora, escritora e mulher de coragem. Uma mulher que viveu numa época em que defender aquilo que acreditava podia significar perder a liberdade. Uma mulher da nossa terra cuja história não queremos deixar cair no esquecimento. Senhoras e senhores, convidamos agora a fazer connosco uma viagem no tempo. Uma viagem pela vida de Maria dos Santos Machado. Uma viagem que começa na nossa terra e nos levará através da sua vida, das suas escolhas, das suas lutas, do seu legado. E no final desta rua, ao lado direito, para quem desce, encontra-se o busto de Maria dos Santos Machado, que quinta-feira foi solenemente descerrado. Convidamos, e diria mesmo, convidamos todos a ir vê-lo. É uma homenagem que ficará na nossa terra e que pretende manter viva a memória de uma mulher que merece ser conhecida pelas gerações de hoje e pelas que virão. Começa agora o desfile. Vamos conhecer Maria dos Santos Machado. Nossa história. Numa pequena comunidade da ilha de São Jorge nasceu uma mulher que haveria de viver uma vida muito maior do que nos crescendo e que está em volta. E posteriormente partilhar completamente a ideia do santo. Começaram as suas primeiras memórias e aprendeu a conhecer começaram as suas primeiras memórias. Aqui aprendeu a inventa. Numa época muito diferente da nossa. Uma época em que a vida era mais difícil, as distâncias eram maiores e as oportunidades para uma mulher eram muito mais limitadas. Talvez ninguém pudesse imaginar naquela pequena casa e naquela pequena terra a mulher que Maria viria a ser. Porque algumas vidas começam de forma simples, mas acabam por deixar marcas que atravessam gerações. Tudo começou. Cargo 2. Maria, a professora. A menina que nasceu nesta terra cresceu. E numa época em que o caminho das mulheres era tantas vezes limitado pelas circunstâncias e pelas convenções do seu tempo, Maria escolheu o conhecimento.
Escolheu estudar, escolheu ensinar, escolheu ser professora. Em 1916, Maria dos Santos Machado já era professora. Para ela, ensinar não era apenas transmitir conhecimento, era abrir portas. Dar às crianças aprender o mundo pensado para Olha, parece-me que O Sr. Professor tem que estar a sentir isso. está difícil. Ai, que lindo! Já está professora. Senhora professora, como é que estão a correr as aulas? Estão a correr bem. Estas crianças é que falam muito, mas de resto Os alunos são perfeitos? são coitadinhos. Vão passar de classe? Vão? Não sei, o João não sei se vai. O João não vai? Qual é o João? É este aqui. uma biblioteca para ter leitura. Boa noite. Boa noite. Como é que estão a correr essas férias em São Jorge? O que é que acha deste aniversário da União, da Sociedade União Popular da Ribeira Seca e esta homenagem a esta mulher? É sempre bom ver a felicidade, mas isto tocaram aqui na música e depois eu gosto de ver aqui isto. Para uma mulher nascida em 1890, Aqui ao lado estamos a falar também com um ribeirense aqui da Ribeira Seca. Como é que se sente hoje? Acho que Uma sociedade, uma filarmónica a celebrar 172 anos é um delegado muito importante. Deve ser, deve continuar essas festas assim. imaginar Quer deixar aqui mais alguma coisa? Não. uma mulher divorciada deixar a sua Muito obrigado pelas suas palavras. para Lisboa. A gente comia um dão e a casa ficou todo do lado abaixo. Sabe porque a gente comia o almoço? A mulher que tinha escolhido o seu próprio caminho também encontrou na escrita uma forma de expressar aquilo em que acreditava. Maria escreveu muito. Muitos dos seus escritos perderam-se com o passar dos anos. Porque Portugal estava sob uma ditadura, longe da vida, longe de Portugal, num país estrangeiro. Maria regressou a Portugal em 1942. Foi então funcionária clandestina do Partido Comunista Português. Confiada uma missão de enorme responsabilidade, uma tipografia clandestina onde era a tortura e a resistência. A tipografia foi descoberta. Tentamos imaginar o Portugal em que viveu. Portugal estava sob uma ditadura e viver numa ditadura significava não poder falar livremente, não poder escrever livremente, não poder pensar ou organizar documentos administrativos. Significava viver com medo. Medo de falar, medo de pensar, medo de social. Hoje, para a maioria das pessoas que assistem a este estudo, esta realidade pertence a alguns livros de história, mas Maria viveu-a. É difícil imaginar hoje o que significa era considerado uma ameaça ao regime. Foi neste mundo de medo que Maria viveu a sua clandestinidade. Maria dos Santos Machado era o seu nome verdadeiro. Rubina. Rubina era um nome usado na clandestinidade. Um homem para proteger a sua identidade. Um nome que acabou por ficar ligado à sua coragem. Maria. Quando a tipografia foi descoberta em 4 de novembro de 1945, Maria teve uma escolha: fugir ou ficar. E ficou. Em vez de fugir, permaneceu para destruir documentos que poderiam comprometer outras pessoas. Maria foi levada para o posto da Guarda Nacional Republicana. Foi interrogada durante 4 horas. Queriam respostas, queriam nomes, queriam informações. Maria recusou-se a falar. Carro 5. A casa que voltou
à sua terra. Depois de uma vida marcada por escolhas, coragem, luta e sacrifícios, Maria dos Santos Machado nunca deixou de ficar consigo as suas raízes. Podia ter partido, podia ter vivido longe, podia ter escolhido. Não esqueceu a sua terra, não esqueceu a casa, não esqueceu a sua gente. E há gestos que dizem mais do que muitas palavras. Uma delas foi a decisão de doar a sua casa à Sociedade União Popular. A casa ligada à sua história, essa casa deixou de ser apenas sua, passou a ser da comunidade. E que significado tão bonito existe neste gesto? Maria, a partir da sua terra, conheceu outros lugares. Viveu momentos de grandeza, que o possuía, voltou às suas raízes, à sua casa, à sua gente, à sua casa, sociedade. Talvez esta seja uma das formas mais bonitas de regressar a casa. Deixar a nossa casa para que outros possam continuar a construir histórias dentro dela. A Sociedade União Popular recebeu, assim, não apenas uma casa, recebeu um pedaço de história de Maria, um legado, uma memória, um gesto de generosidade que atravessou gerações. Devemos imaginar tudo aquilo que ela representa. Uma menina que ali teve as suas raízes, uma mulher que partiu, uma mulher que lutou. E muitos que ali continuam connosco. Porque algumas casas são memória, são identidade. Continuaram a criar. Depois de tudo o que viveu, Maria já não podia voltar à vida que tinha conhecido. A prisão, os maus tratos e as perseguições deixaram marcas profundas. E havia uma porta que continuava fechada, a porta da escola. Maria, a mulher que tinha dedicado a sua vida ao ensino, estava agora impedida de ensinar oficialmente. Mas Maria precisava de sobreviver e encontrou uma forma de o fazer. Com as suas mãos, Maria começou a fazer tapetes arraiolos. Talvez à primeira vista pareça apenas um trabalho manual, mas quando pensamos na história desta mulher, percebemos que aqueles tapetes significavam muito mais. Cada ponto de acrescento, cada detalhe ganha a paciência, cada fio era colocado com cuidado. E, enquanto as suas mãos trabalhavam, Maria continuava a construir. A vida não tinha conseguido parar aquela mulher. Dona Maria, se fica pronto hoje? Mas há algo ainda mais bonito. Só para a semana? Esse já está de encomenda? Não, mas isto está, mas posso fazer outro igual. Está muito bonito, parabéns. Está linda, está linda. De alfabetização e cultura geral a trabalhadores. Podiam obrigá-la a procurar outras formas de ganhar, onde conseguiam tirar aquilo que sabia fazer melhor. Ensinar, ajudar e partilhar conhecimento. Enquanto os seus dedos passavam pelos fios de arraiolos, Maria continuava a deixar pontos de esperança na vida dos outros. Talvez seja esta uma das imagens mais bonitas que podemos guardar dela. Uma mulher que tinha conhecido a violência, mas que continuava a criar. Uma mulher que tinha sido silenciada, mas que continuava a ensinar. Uma mulher que tinha perdido tanto, mas que continuava a dar. Também a vida é assim, feita de pequenos gestos, de escolhas, de sofrimento, de coragem, de resistência. Ponto a ponto, fio a fio, dia após dia. Maria foi reconstruindo a sua vida e deixou-nos uma lição que ainda hoje permanece. 1000 palmas.
significa de uma vida. E chegamos ao fim desta viagem pela vida de Maria dos Santos Machado. Mas talvez não devêssemos chamar de fim, porque há vidas que não terminam quando as pessoas partem. Continuam naquilo que deixaram. Olhemos para trás. Uma menina que nasceu na Ribeira Seca em 1890. Cresceu numa época muito especial, muito diferente daquela em que vivemos hoje. Tornou-se professora, acreditou na educação, escreveu, partilho. Foi uma mulher divorciada numa sociedade que dificilmente compreendia essa escolha. Saiu da ilha, conheceu o desconhecido, chegou a Lisboa, foi até Paris e viveu na clandestinidade. Escreveu e ajudou a chegar às pessoas do jornal Avante. Tornou-se divina, foi percebida, compreendeu o seu cultural, conheceu o caminho e mesmo que continuou a ensinar. Antes havia uma mulher que muitos desconheciam, hoje estamos aqui a falar dela. Talvez seja isso que significa deixar um legado. Não é viver para sempre, é fazer com que alguma coisa de nós continue a viver nos outros. Maria dos Santos Machado morreu em 1958 em Lisboa, mas a sua história não morreu com ela. O seu nome ficou, a sua casa ficou, os seus escritos ficaram, a sua coragem ficou. E ficou também uma pergunta para nós. Quantas pessoas extraordinárias terão vivido à nossa volta sem que conhecêssemos verdadeiramente a sua história? Talvez tenha sido simplesmente uma mulher muito à frente do seu tempo. Uma daquelas pessoas que parecem nascer na época errada, que pensam antes dos outros, que sonham antes dos outros, que ousam quando os outros ainda têm medo. E talvez seja por isso que, mais de um século, ainda estamos a falar dela. Porque há pessoas que passam pela história e há pessoas que deixam marcas na história. Maria foi uma delas. Maria dos Santos Machado e Rubina, dois nomes e a mesma mulher. M maiúsculo, filha da terra, professora, mulher, escritora, resistente. E acima de tudo, uma mulher que nunca deixou que o seu tempo decidisse quem ela deveria ser. Hoje, a Ribeira Seca recorda. Porque algumas vidas não desaparecem, transformam-se em memória. E a memória, quando é contada, torna-se eterna. Uma salva de palmas, se faz favor. Acho que a direção da sociedade também merece todos eles e a quem ajudou, uma grande salva de palmas por este brilhante desfile. Se faz favor. Muito obrigada pela presença. Canal das 12, do povo, das tradições e da nossa diáspora.